uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Neste programa, vamos falar sobre obsessão, o que é, como interfere nas nossas vidas e quais são suas causas. As respostas para essas e outras perguntas você confere agora. Dentre as patologias que mais afetam a humanidade na atualidade, estão duas que se confundem: obsessão e depressão. Primeiro, vamos definir o que é obsessão. Interferência negativa dos espíritos. Então, os espíritos não só são capazes de se comunicar conosco, como existem, e nessa comunicação eles podem influenciar nossos pensamentos e atos. Da mesma forma como nós podemos interferir na vida de uma pessoa e causar alguns transtornos, claro, os espíritos também o fazem, mas não é por magia, não é por algo sobrenatural, é apenas um processo de comunicação. E aí a importância da seguinte ideia: todo o processo de comunicação envolve uma pessoa que está emitindo, dando ideias, e outra que está recebendo. Quando essa influência é negativa, é prejudicial à nossa vida, ela é chamada de processo obsessivo. Ela nunca ocorre por espíritos evoluídos. Espíritos bons, eles só querem nos aconselhar, nos auxiliar, e eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Então, espíritos involuídos, inferiores, eles tentam influenciar e interferir na nossa vida. Então, não só a pessoa fica sob influência de algumas atitudes, né, falar algumas coisas que não são dela, intuídas por esse espírito que está obsediando, mas também cair num estado depressivo, em que ela pensa que ela não tem muito valor, e ela começa a colocar aqueles pensamentos na sua mente como se fosse dela, mas é uma intuição de um espírito inferior. Agora, quais seriam as causas dessa obsessão? Geralmente, espíritos se aproximam quando eles encontram alguma fraqueza. Tudo aquilo que representa ainda imaturidades psicológicas são espaços que se abrem para que os espíritos possam, se valendo deles, fazer um movimento de encaixe tipo plug-tomada e exercerem uma influência na pessoa, alterando-lhe o processo vivencial numa dinâmica de simbiose existencial. O espírito pode se tornar um parasita. O que vai variar é o tipo de alimento. Enquanto os seres vivos procuram comida, o que é que um parasita espiritual procura? Sensações. São espíritos viciados em sensações. Esses espíritos inferiores se aproximam e fazem com que muitas vezes a gente tenha algumas atitudes que não seriam nossas, pensamentos que não seriam nossos. O nosso pensamento, distante daquilo que Jesus nos ensinou da vigilância e do trabalho do bem, da oração, nós deixamos muito exposto aquilo que nós pensamos. E o pensamento, ele emite ideias e ele é violável. Então, se ele é violável, os espíritos que aproximam de nós conhecem perfeitamente quem nós somos, nossa identidade espiritual. Do ponto de vista ético e moral, ela passa a sofrer os efeitos decorrentes da desonestidade. Pessoa mentirosa, odiosa, maliciosa, invejosa, ciumenta. Vejam que o quadro ele vai se desenvolvendo e nós vamos podendo perceber então que nós somos muito suscetíveis, por invigilância, de contrairmos a enfermidade de origem espiritual. A obsessão parasitária, ela tem origem no seu comportamento.
Tanto que os espíritos que são obsessores parasitários, eles não se acham inimigos. Eu e inimigo não, somos chapas. Somos amigos, a gente anda junto, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Quantas vezes eu protegi ele? E realmente tem que ter proteção. Tem bêbados que fazem coisas incríveis e sobrevivem. Saem profundamente alcoolizados e chegam em casa direitinho, sem matar ninguém. É uma coisa estarrecedora. Ah, então teve proteção? Teve. Mas não entenda, não é uma coisa positiva. Ele não quer perder sua vaquinha. Porque é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Ele não sabe se vai achar um outro fornecedor. Então, relativamente até tem, mas isso não é uma garantia, tá? E com isso, no caso da obsessão parasitária, o que determina a ligação é o seu comportamento. Se você é um fornecedor, vai achar alguém que quer comprar. Então, nesse caso, se você usufrui de determinadas sensações consideradas ilícitas, entorpecentes, etc., existem parceiros que querem colaborar com isso. Então, dificilmente, se você não sair do contexto, do comportamento, isso vai acabar. Então, não adianta desobsidiar. Você tira um, aparece 3, 4, 5. Uma outra causa que é muito comum é o caso de espíritos, por vezes de encarnação passada, que querem se vingar. Tá? Então, são espíritos não superiores. Tá? Espírito superior não causa obsessão, absolutamente. São espíritos que, por algum motivo, querem se vingar. Espíritos que, por vezes, têm inveja do bem, inveja de pessoas que fazem o bem. Pode ocorrer de espíritos que têm um grande saber e de serem influenciados no sentido de chegarem a algum falso saber. Pode ocorrer das entidades se aproximarem por motivo de fraqueza. Então, normalmente, não é bem o seu comportamento, é o que você fez. Ele quer uma vingança. Então, ele vai ficar esperando, vai te acompanhar durante todo o tempo até ter uma chance. A causa da obsessão sugere sempre a imperfeição da pessoa que se sente afetada pelos espíritos. As suas imperfeições morais, os seus vícios, as suas dificuldades interiores, as suas limitações. Jogar a culpa pelo obsessor, pelas nossas obsessões, talvez não seja a melhor explicação. Mas espíritos que vibram nesta mesma sintonia conosco, eles acabam sintonizando com a nossa mente. Um plug que se conecta com a nossa mente. Então, o espírito do obsessor, se aproveitando daquela nossa vibração reduzida, ele acaba imprimindo também os seus pensamentos, as suas vontades. Sensações físicas surgem a partir de corpos físicos. Se você perder o seu corpo físico, você deixa de poder usufruir das sensações físicas. Por isso você se torna um parasita. Se você pudesse fazer no mundo espiritual tudo o que faz aqui, por que você obsedia alguém? Não tem lógica, não tem sentido. A gente tem que pensar com a razão. Então, por que você parasita alguém? Porque você é viciado em sensação. E nós agimos, muitas vezes, de uma forma inconsciente, mas por influência desse espírito que está nos obsediando. Que pode ocorrer de espírito para espírito desencarnado, pode ocorrer de espírito desencarnado para encarnado, pode ocorrer entre encarnados e também pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Então a influência faz parte da nossa existência. Nós somos influenciados pelos pais, pelos amigos, pelos colegas, pelo bairro que a gente mora, até pela comida que a gente come. Então nós somos influenciados o tempo todo. E os espíritos também influenciam. Nós podemos sofrer essa influência quando nós baixamos a nossa vibração. Ou seja, quando nós não estamos bem, estamos com pensamentos ruins ou com pensamentos de tristeza, a gente abre um canal para que esses espíritos se aproximem. E essa obsessão, ela tem graus. Existe a obsessão simples, que é aquela que vem com aquela monoideia, aquela ideia estranha, aquela tristeza que nós não sabemos o porquê, nem como aconteceu, até chegar à subjugação, que é o grau máximo de obsessão, que nós costumamos dizer que é como se o encarnado fosse um marionete do espírito. Então ele tem total poder e total controle sobre as ações e pensamentos do espírito encarnado que está sendo obsediado. Então o espírito não chupa álcool, nem cocaína, nem nada, tá? Então o que ele quer de você? Ele não quer a sua cocaína ou seu álcool. Ele quer a sensação que o álcool provoca em você quando você toma. Ele quer a sensação física que a cocaína provoca em você quando você usa. Então, ele não vai chupar coisa alguma. Até porque ele morreu e está em outro plano de existência. Vemos muitas pessoas com depressão.
Essa doença pode estar relacionada com a obsessão espiritual? O que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Bom, obsessão, o nome obsessão, é um transtorno espiritual. Para você ter um processo obsessivo, você tem que ter um espírito que te influencie negativamente. Existem transtornos que são físicos? Sim. Existem transtornos comportamentais que são físicos. Por exemplo, deficiências químicas cerebrais, dando origem, por exemplo, à depressão endógena. Você tem a deficiência de um neurotransmissor, isso terá sintomas. Esses sintomas serão comportamentais, não tem nada a ver com o espírito. Depressão, ela tem múltiplos fatores causais que alteram a neuroquímica cerebral e deprimem o ser humano, gerando-lhe um quadro bem configurado. Tanto que se você tomar o remédio correspondente, você vai ter uma melhora do seu quadro. Ah, mas eu tomei remédio e não melhorei. Vamos lá, nós temos temperamentos diferentes, nós somos pessoas diferentes e com isso nós temos várias famílias de medicação diferentes. Tá? Então você não fica bem com um remédio, fica com outro. São 5 famílias, além das associações entre elas. Porém, o fator obsessivo também precisa ser considerado em algumas instâncias. Não que necessariamente sempre tenhamos um obsessor como indutor e influenciador desse processo depressivo, mas considerando que o apóstolo Paulo nos falou da nuvem de testemunhas ao nosso redor, que são os seres desencarnados que nos cercam, então temos que considerar que o nosso estado emocional e psíquico reflete também o estado emocional e psíquico daqueles que nos acompanham. A grande maioria da depressão, não todas, mas a grande maioria tem influência espiritual sim, até porque a própria depressão acaba sensibilizando muito a pessoa e abrindo portas para uma obsessão. Algumas leves, fácil de ser curadas, e outras já mais de um nível mais forte que necessita de um tratamento um pouco mais prolongado. A grande questão da obsessão, quando ligamos o assunto à depressão, é que aquele que se sente influenciado negativamente pela mente de alguém, esteja encarnado ou desencarnado, vai fragilizando as suas defesas e abre um espaço para que a obsessão atue no sentido de desencadear a depressão. É verdade que a depressão também tem causas físicas, mas ela se agrava com as influências de outras mentes que interagem entre si. Portanto, há depressões que têm uma origem de uma influenciação espiritual. O espírito que se aproxima da pessoa encontra encaixe, sintonia vibratória nas suas imperfeições, vincula-se por vários motivos, uma perda, vincula-se por ódios, vincula-se por um temperamento melancólico, e o espírito, em se associando, impulsiona a pessoa para mergulhar num quadro, às vezes triste, aprofundando para um quadro já que se caracteriza num quadro médico. A depressão tanto pode levar para a obsessão, como a obsessão pode levar a uma depressão. Nós, quando falamos disso, nunca vai ter uma regra, nenhuma coisa fechada. Cada caso é um caso e deve ser analisado com todo o cuidado que ele merece. A depressão, ela é uma patologia psiquiátrica que se diferencia da tristeza. A tristeza é uma emoção que todos sentimos. Perdemos um ente querido circunstancialmente, nos sentimos tristes. A tristeza é uma emoção que não representa doença, mas quando esse processo de dor, ele se aprofunda, afeta o humor, gera uma profunda alteração no prazer, a dinâmica, portanto, mental de uma forma mais generalizada, por um determinado período de tempo, aí os psiquiatras, a medicina configura num quadro de depressão. Atraímos os espíritos com os quais temos afinidade de pensamentos. Por isso, mantenha o pensamento sempre equilibrado. Eu espero você no próximo Transição.